médico cardiologista Marcelo Queiroga será o novo ministro da Saúde e você vai ver também. Transição entre Pazuello e Queiroga deve durar até 2 semanas. Ontem, Pazuello informou que o Brasil vai receber 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer e quase 40 milhões de doses da Janssen. A Europa passou da marca de 900 mil mortes pela Covid. A polícia espanhola apreendeu um submarino que seria usado para o tráfico de drogas. E o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, recebeu alta depois de quase 1 mês internado. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O médico cardiologista Marcelo Queiroga, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro como novo ministro da Saúde, disse que vai executar a política definida pelo governo. Hoje de manhã, ele foi ao Ministério para participar de uma reunião com o atual titular da pasta, Eduardo Pazuello. Queiroga ainda não teve a nomeação publicada no Diário Oficial da União. Segundo Bolsonaro, a transição deve durar cerca de 2 semanas. Marcelo Queiroga, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vai ser o 4º ministro da Saúde desde o começo da pandemia de Covid, há 1 ano. Passaram pela pasta, neste período, os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, seguidos do general Eduardo Pazuello. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Mais cedo, eles se reuniram no Palácio do Planalto para discutir a troca no comando da pasta. O presidente também revelou a decisão durante conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que tem boas expectativas para o novo ministro. Já conheci há alguns anos. Então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. No tocante às vacinas, um programa bastante ousado, mais de 400 milhões de doses contratadas até o final do ano. Esse mês vamos receber mais de 4 milhões de vacinas e essa política de vacinação em massa continuará cada vez mais presente no nosso governo. O principal desafio do novo ministro deve ser o de acelerar o processo de vacinação em massa da população. Até agora, o país vacinou cerca de 5% da população com a primeira dose, passando de 10 milhões de pessoas imunizadas. Para atender ao Programa Nacional de Imunização, o ministro Pazuello anunciou a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, que devem ser entregues até setembro. Nós estamos contratando 100 milhões de doses da Pfizer, da forma como está apresentada no cronograma. 1 milhão em abril, 2 milhões e meio em maio, 10 milhões em junho, 10 milhões em julho, 30 milhões em agosto, 46 milhões em setembro. Pazuello também revelou a compra para o 2º semestre de 38 milhões de doses da vacina da Janssen, de dose única, da farmacêutica americana Johnson & Johnson. Com isso, o Brasil tem a receber até dezembro 545 milhões e meio de doses. Assim, o país pode chegar ao fim do 1º semestre com todos os grupos prioritários vacinados. O governo federal dispensou a licitação para a compra das vacinas da Janssen e da Pfizer. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Ministério da Saúde publicou 2 extratos de dispensa de licitação para a compra de vacinas contra a Covid-19 junto aos laboratórios Janssen Farmacêutica e Pfizer. O valor total a ser usado para a compra das vacinas é de quase 8 bilhões de reais, sendo cerca de 2 bilhões para a Janssen e quase 6 bilhões para a Pfizer. No dia 12, a Organização Mundial da Saúde aprovou em caráter emergencial a produção da vacina Janssen, de dose única, da farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson, para uso contra a Covid-19. As 2 vacinas anteriores aprovadas pela OMS, a Pfizer-BioNTech e a AstraZeneca Oxford, requerem 2 doses para completar o ciclo de imunização da população, sendo que a Pfizer precisa ser armazenada a temperaturas ultrageladas. A vacina Janssen pode ser guardada em uma geladeira comum. No início do mês, o Congresso aprovou regras mais flexíveis para a compra de vacinas contra a Covid-19. Pelo texto, a administração pública fica autorizada a celebrar contratos com dispensa de licitação para a compra de vacinas contra a Covid. Os esforços para conter a expansão do coronavírus continuam, com medidas preventivas como o uso de máscara de proteção e orientação para evitar aglomerações. Agora, a esperança para que tudo se normalize é a vacinação. Mas é preciso atenção porque a maioria das vacinas é de 2 doses.
A aprovação dos imunizantes Coronavac, desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e a Covishield da Fiocruz com a Universidade de Oxford AstraZeneca, representou um enorme avanço para conter a pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil, milhares de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e agora esperam para receber a segunda dose. No entanto, em algumas cidades do país, ela ainda não chegou e o atraso da aplicação pode ser preocupante. É preciso seguir a orientação dos fabricantes para garantir o efeito do imunizante contra a Covid-19. Ele deve ser respeitado porque a gente chama de soroconversão, né? É o tempo que o organismo leva para a produção de anticorpos. Se a gente não respeitar, a gente não vai conseguir manter a janela completa e talvez, né, essa produção de anticorpos ela acabe sendo ineficiente. Então, isso faz com que a eficácia da vacina para aquele paciente que não respeitou a dose acabe diminuindo. Sim, a segunda dose a gente chama de dose reforço. Então, quando a gente está com a queda da produção de anticorpos, a gente toma mais uma dose e aí reforça a produção desses anticorpos. Então, a gente tem um limiar de anticorpos maior do que só com a primeira dose. Então, a segunda dose ela deve ser tomada, deve ser respeitada para a gente obedecer o que a gente chama de curva sorológica. O Instituto Butantan, que produz a vacina Coronavac, recomenda que a segunda dose do imunizante seja aplicada em um período entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Já a vacina AstraZeneca Oxford, que aqui no Brasil será produzida pela Fiocruz, tem um prazo um pouco maior. O período recomendado é de 3 meses. Segundo especialistas, não respeitar esses intervalos pode invalidar o efeito da primeira dose. Além disso, a recomendação é tomar as 2 doses da mesma fabricante. Depende muito de cada organismo, depende do quanto que eu vou demorar. Óbvio, né? Se eu tenho uma vacina que ela deve a segunda dose ser reforçada em 40 dias, eu demorar 1 ano para tomar essa segunda dose, eu devo começar de novo a vacinação. Então, eu tenho que tomar a primeira dose e a segunda dose novamente. Agora, a gente tem que lembrar que se eu demorar todo esse tempo, eu perco e deixo de dar chance de uma outra pessoa tomar. É imprescindível que a pessoa tome bastante cuidado para tomar a mesma vacina, tá? Não que não vá funcionar, ou vá funcionar menos, mas é porque as tecnologias da produção de vacinas elas são diferentes. Por enquanto, apenas a Coronavac e a AstraZeneca Oxford estão autorizadas pela Anvisa para aplicação no país. A agência disse que aguarda o pedido da Janssen para o uso emergencial ou registro definitivo. A empresa conduziu estudos clínicos de fase 3 no país e foi aprovada nos Estados Unidos no mês passado. A Moderna não entregou dados ou fez pedidos de uso no Brasil, mas a agência disse não ver impeditivos para a aprovação da vacina da farmacêutica, que já foi autorizada por agências internacionais que têm os mesmos critérios. Quanto à Sputnik, a Anvisa disse estar aberta para a discussão. O Ministério da Saúde autorizou a assinatura de um contrato para a aquisição de 10 milhões de doses do imunizante. E a possível candidata desenvolvida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech também não fez um pedido de registro ou uso emergencial. Hoje o que a gente tem é a vacina, a gente precisa diminuir a circulação desse vírus aí na população em geral. E a vacina hoje é o nosso único recurso para fazer com que a gente diminua a circulação desse vírus. Enquanto isso, a gente não vai ter uma população, a grande parcela da população imunizada por já, né? Então as medidas de contenção elas devem ser respeitadas. O Brasil segue com tendência de alta nas mortes por Covid-19 em 24 unidades da federação. E a média móvel nacional de óbitos também teve um novo recorde. O Ministério da Saúde confirmou mais 1.057 mortes provocadas pelo coronavírus em 24 horas. É o terceiro dia que o número diário de mortes fica abaixo de 2.000. Mas as notificações costumam diminuir de ritmo no início da semana. Já são 279.286 vítimas no total. Também foram identificados mais 36.239 casos de Covid-19, o que totaliza desde o início da pandemia mais de 11.519.000 diagnósticos. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias atingiu um novo pico pelo 20º dia seguido e já está em 1.841. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 46%.
Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias chegou a 66.849 novos diagnósticos por dia. A variação da doença por estados revela que a maioria continua tendo aumento nos casos fatais pela Covid-19. O total nessa situação é de 24 unidades da federação: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Apenas um estado registrou estabilidade, a Bahia. Já em queda, aparecem 2 estados, Amazonas e Rio de Janeiro. A partir de amanhã, apenas os serviços essenciais poderão funcionar em Minas Gerais. O estado vai adotar a onda roxa, no nome do programa Minas Consciente. Haverá ainda um toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã e aos finais de semana. O comando da PM informou que vai reforçar a atuação contra aglomerações. As cirurgias eletivas estão suspensas. Bancos, lavanderias e serviços de TI são considerados serviços essenciais. A princípio, a medida valerá por 15 dias. Uma operação contra a sonegação de impostos tenta cumprir mais de 200 mandados. A ação investiga a comercialização de café em 4 estados. Uma força-tarefa da Receita Federal e das Receitas Estaduais realiza uma operação para investigar a sonegação de cerca de R$1 bilhão em impostos de empresas que comercializam café. A ação acontece no Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. No total, são cumpridos 220 mandados judiciais em 39 cidades. De acordo com a Polícia Civil, foram expedidos 35 mandados de prisão temporária, 121 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens. A operação foi batizada de Expresso e investiga também crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa dos suspeitos. Segundo a polícia, os alvos da operação são grandes atacadistas e corretores de café em grãos do Paraná, além de transportadores, proprietários e representantes de torrefações. De acordo com a força-tarefa, atacadistas e corretores de café de Londrina e região sonegavam impostos em negociações interestaduais com fraudes da acreditação do ICMS e na comercialização dentro do Paraná. Depois do intervalo, você vai ver que o príncipe Philip, da Inglaterra, recebeu alta depois de quase um mês internado. A gente volta já. Estamos de volta a 1h19 no horário de Brasília. O governo prorrogou a suspensão da prova de vida de aposentados e pensionistas. A previsão inicial era de que a suspensão continuasse até o fim de março, mas o prazo foi prorrogado para o fim de maio por causa da pandemia. As visitas técnicas para a comprovação de vida também estão suspensas. O grupo farmacêutico suíço Roche criou um novo teste para detectar as variantes da Covid que vem se espalhando pelo mundo. Em um comunicado, a empresa afirma que o teste pretende ajudar os cientistas a monitorar as mutações do vírus, sua prevalência e o possível impacto no diagnóstico das infecções, nas vacinas e terapias. Com o nome de COBA SARS-CoV-2 Variant Set1, o teste permite detectar e diferenciar as mutações observadas nas variantes britânica, sul-africana e brasileira. Thomas Schnecker, diretor da divisão de diagnósticos da Roche, destacou que a contínua vigilância é essencial para a saúde pública. O teste foi projetado para uso em máquinas COBA 6800, 8800, muito presentes nos laboratórios de análises e hospitais. A Roche, líder mundial da área de oncologia, lançou desde o início da pandemia 15 testes para detectar o coronavírus. Vários países europeus suspenderam o uso da vacina da AstraZeneca. A decisão das autoridades foi tomada por causa da suspeita de que a imunização tenha relação com coágulos sanguíneos. A Organização Mundial da Saúde convocou um grupo de especialistas para discutir a situação. O objetivo é analisar a segurança da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, embora tenha dito que os países devem continuar a administrá-la por enquanto.
O grupo de especialistas está em contato próximo com a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, afirmou o chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus. A Espanha suspendeu preventivamente, nesta segunda-feira, a administração dessa vacina. A Itália também suspendeu por precaução a vacinação com o mesmo imunizante da AstraZeneca. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira a suspensão da vacina da AstraZeneca enquanto aguarda uma recomendação da Agência Europeia de Medicamentos. A Alemanha também está suspendendo o uso da vacina como medida preventiva após a notificação de efeitos colaterais. A Noruega anunciou a morte de uma profissional de saúde com menos de 50 anos devido a uma hemorragia cerebral e que havia recebido uma dose do imunizante da AstraZeneca. Na Holanda, são investigados 10 casos de coágulos sanguíneos potencialmente vinculados à mesma vacina. No entanto, essa relação ainda não foi confirmada até o momento. O imunizante da AstraZeneca é um dos que estão sendo utilizados no Brasil. Um balanço feito pela agência de notícias AFP, com base em dados oficiais, indica que a Europa ultrapassou as 900 mil mortes por Covid-19. A Europa registrou oficialmente mais de 900 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia em dezembro de 2019. É o que aponta um balanço feito nesta terça-feira com base em dados das autoridades sanitárias. Os 52 países e territórios da região, que inclui Rússia e Turquia, registram 900.185 óbitos por mais de 40 milhões de casos de contágio. A região fica à frente de América Latina e Caribe com mais de 721 mil mortes e 22 milhões de casos, e Estados Unidos e Canadá com 558 mil mortes e 30 milhões de casos. Os países europeus mais atingidos são Reino Unido com 125 mil mortos, seguido de Itália com 102 mil, Rússia com 92 mil, França com 90 mil e Alemanha com 73 mil. 5 países concentram metade das mortes na Europa. Na semana passada, a região registrava uma média de 3 mil mortes diárias, 2,3% a menos do que na semana anterior. Há um mês, a região passou para abaixo das 4 mil mortes diárias, a primeira vez desde novembro. Já a tendência de contágios continua avançando. Na segunda-feira, a Europa superou os 40 milhões de infecções, tornando-se a região com o maior número de casos no mundo. Quase 120 milhões de pessoas foram infectadas com Covid-19 no mundo. Destas, quase 2.660.000 perderam a vida desde o início da pandemia, em dezembro de 2019. O príncipe Philip da Inglaterra deixou o hospital onde estava internado desde 16 de fevereiro. Ele foi hospitalizado a princípio por uma infecção e mais tarde teve de ser transferido por alguns dias para o Hospital Público St. Bartholomew, onde passou por uma cirurgia cardíaca. O marido da rainha Elizabeth II completa 100 anos em 10 de junho. Em 2009, o Duque de Edimburgo bateu o recorde de longevidade de todos os cônjuges dos monarcas britânicos. Depois de participar em mais de 22 mil compromissos públicos oficiais a partir da chegada ao trono da esposa em 1952, o Duque se afastou da vida pública em agosto de 2017. Desde então, foi internado diversas vezes. A polícia espanhola apreendeu um submarino usado para o tráfico de drogas. A embarcação estava em um depósito em Málaga. Autoridades de segurança prenderam o primeiro narco-submarino construído na Europa. A embarcação foi encontrada em Málaga, na Espanha, onde uma operação também apreendeu mais de 100 mil euros em dinheiro, 400 quilos de cocaína e 700 quilos de haxixe. Trata-se de um semissubmersível ainda em construção e que, segundo suspeitas da polícia espanhola, tinha capacidade para transportar até 2 toneladas de drogas. Este tipo de embarcação é usado por traficantes para evitar a detecção pela guarda costeira e outras forças de segurança. A descoberta do navio fez parte de uma operação mais ampla, com a mobilização de 300 agentes e o envolvimento de policiais da Colômbia, Holanda, Portugal, Estados Unidos e Reino Unido, coordenados pela Europol. A cerimônia de indicação do Oscar 2021 foi virtual por causa da pandemia. Seguindo as previsões, filmes como Nomadland, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago receberam várias indicações, incluindo a indicação de melhor filme.
Na categoria de melhor ator, ainda houve indicação póstuma para Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues. O ator morreu em 2020 após uma luta contra o câncer. Mank recebeu 10 indicações. É um drama sobre um roteirista de Hollywood, Herman Markiewicz. As mulheres quebraram um recorde esse ano com 70 indicações. Inclusive, pela primeira vez, 2 mulheres concorrem à estatueta de melhor direção. Os vencedores serão conhecidos no dia 25 de abril. O governo de Minas Gerais proibiu a realização de partidas de futebol de outros campeonatos regionais no estado. A partir de amanhã, todo o estado entra na onda roxa, como a gente informou aqui, mais restritiva. Já a sequência do Campeonato Mineiro ainda vai ser avaliada. As medidas são válidas por 15 dias. Ainda não há uma definição se essa decisão vai afetar a realização das partidas dos times paulistas que já tinham sido marcadas. Amanhã, o Palmeiras enfrenta o São Bento em Belo Horizonte pelo Paulistão. E em Varginha, o Marília vai receber o Criciúma pela Copa do Brasil. A Conmebol divulgou a nova tabela da Copa América de 2021. A competição será na Argentina e na Colômbia. Adiada por conta da Covid-19 no ano passado, a competição vai reunir 10 seleções do continente sul-americano. A Copa América costuma ter países convidados, mas dessa vez não terá seleções de outros continentes, já que Austrália e Catar desistiram de participar do torneio depois que a Confederação Asiática de Futebol adiou os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e para a Copa da Ásia de 2023, também por causa da pandemia. A abertura da Copa América será em Buenos Aires, no dia 13 de junho, com Argentina e Chile. E a final será disputada em Barranquilla, na Colômbia, no dia 10 de julho. A estreia da seleção brasileira, atual campeã, será no dia 14 de junho contra a Venezuela, em Medellín, na Colômbia. O Brasil tem 9 títulos na Copa América. O Uruguai é o maior vencedor, com 15 taças conquistadas. Essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau. Boa tarde.